pessoal! O podcast de agora terá como base a teoria da indústria cultural de Adorno e Horkheimer e como tal coisa se aplica no nosso cotidiano. Me encontro aqui presente com minhas colegas Amanda Lourenço e Sara Miriam. Obrigado por terem aceitado participar. Nós que agradecemos. Sim, obrigada. Sendo assim, vamos dar início. Antes de mais nada, é de grande relevância começarmos pela conceituação da teoria crítica e da escola de Frankfurt. Soube que você, Amanda, domina essa temática. Você poderia explicar um pouco? Vou começar pela conceituação da escola de Frankfurt, ok? Como preferir. Sobre essa história eu conheço, pelo fato da escola de Frankfurt ter sido fundada no ano de 1924. Ela teve que passar por diversos conflitos, né, Amanda? Sim, e um dos mais relevantes foi o da Segunda Guerra Mundial, já que ela teve início no ano de 1939. Fiquei até sabendo que os sociólogos, os quais eram judeus, eles tiveram que passar pela perseguição nazista, uma vez que Frankfurt se localizava na Alemanha. 2 exemplos deles foram Adorno e Horkheimer, que tiveram que se refugiar nos Estados Unidos para não serem perseguidos. Sim, e antes disso, ainda tiveram que passar pela crise de 1929. Mas vamos prosseguir, senão o podcast vai só falar de Frankfurt. Voltando agora para os 2 pensadores citados anteriormente, Adorno e Horkheimer, vale ressaltar que eles não contribuíram apenas para a fundação dessa instituição, mas também para o desenvolvimento da teoria crítica, uma das principais contribuições dos teóricos e também principal elo de união dos intelectuais e escola, que contradiziam, os benefícios da razão proporcionada pelo iluminismo, já que eles defendiam que a razão instrumental contribuiu para que as pessoas se tornassem capazes de questionar as circunstâncias da vida moderna. Amanda, não foram só os intelectuais Adorno e Horkheimer que desenvolveram essa teoria, já que os outros membros da escola também contribuíram. Sim, e por isso a teoria fazia menção tanto à economia quanto à cultura, já que eram diferentes intelectuais que a desenvolviam. Pelo nome, eu pressuponho que ela critica alguma coisa. Ou se critica. Bom, assim como o nome antecipa, como até mesmo você percebeu, ela é uma crítica voltada ao processo de alienação dos indivíduos juntamente ao controle sobre a cultura. Ou seja, ela objetivava desenvolver nos indivíduos uma visão mais atenta com relação aos diversos meios que promovem ações padronizadas, os quais se mostravam e ainda se mostram dominados pelos mecanismos da indústria cultural que mantém o sistema dominante. Gostaria de fazer um comentário, Amanda. Claro, Sara, será mais que bem-vindo, siga em frente. Sobre isso que você acabou de falar, Amanda, Horkheimer até descreveu a teoria como crítica, na medida em que visa libertar os seres humanos das consequências que os escravizam. De fato, Sara. O que tem tudo a ver com a explicação da Amanda, né? Sim. Daria até mesmo para relacionar essa, entre aspas, escravização com a indústria cultural, a qual nos pertencemos cada dia mais. Enfim, foi muito interessante o fato deles terem observado tal sistema, uma vez que ele tinha a capacidade de passar despercebido entre os consumidores. Assim, vamos pegar o gancho e prosseguir para a conceituação da indústria cultural. Sara, você pode começar? Posso sim, Ana Júlia. Eu estava esperando por esse momento. Enfim, a indústria cultural é um conceito presente na teoria crítica, criada para exemplificar o fenômeno que explora as presenças do meio de comunicação de massa na sociedade e as consequências disso para o corpo social. Posto isso, o fenômeno da indústria cultural prevê que os meios de comunicação entreguem produtos culturais para o consumidor, que é esse indivíduo, para exigir mais desse conteúdo, que é entregar muitas vezes apenas como uma aparência diferente. Eu li até um material que dizia exatamente sobre isso. Você se lembra um pouco desse material? Sim, a leitura foi ótima, por sinal. Verdade. Eu sinto mesmo quando leio essas teorias. Mas você gostaria de falar um pouco sobre o que você leu?
Gostaria, me corrija se eu estiver errada. Nos textos estava escrito que os filósofos diziam em seus ensaios iniciais que o consumidor se adaptava com o que era entregue para eles, pelos meios de comunicação, ao ponto de se acostumarem e começarem a exigir mais daquele conteúdo que já havia consumido anteriormente. Além disso, os estudiosos alegavam que tais produtos culturais, desde sua criação, já eram pensados visando unicamente o lucro. Assim como você pontuou, Sara, a indústria cultural, com a sua tentativa de massificação e padronização, tanto de saberes quanto de comportamentos, se mostra bem-sucedida diante do contexto atual. Vale lembrar que, como foi dito, essa padronização ocorre diante dos interesses da classe dominante. Nossa, você pega rápido as coisas, hein, Ana Júlia? Sim, vou até me arriscar a analisar como a indústria cultural está presente nas nossas vidas. Vai ser interessante, hein? Por favor, comece. Já que você insiste, quando nos perguntamos como a indústria cultural está inserida na nossa vivência, podemos ver a sua influência em diversos meios ao nosso redor. Podemos até citar o fato dela ir de uma simples peça de roupa até um conteúdo exposto em um celular de última geração. Desculpa por ter te interrompido. Sem problemas. Mas, Sara, eu gostaria de dar outro exemplo clássico dessa indústria em nossas vidas, são os conteúdos de comunicação em massa, que transmitem uma série de assuntos, os quais tentam construir um olhar nos telespectadores, baseados na ideologia dos donos dos veículos de comunicação, cujo conteúdo está sendo transmitido. Mas, Ana Júlia, você não acha que ela vai além disso? Ah, com certeza. Eu acho até porque não podemos interpretar ela apenas como uma manipulação de pensamentos. Mas é importantíssimo relatar que a indústria cultural também tem como objetivo lucrar, o que serve de incentivo para que a humanidade se torne uma sociedade de consumo. Ah, é verdade, Ana Júlia. Nós podemos ver até mesmo no nosso cotidiano diversos relatos, os quais demonstram pessoas com problemas em relação ao consumo, uma vez que elas vão em busca de produtos praticamente iguais aos que já possuíam. E é de característica da indústria produzi-los, já que ela viu que aquele determinado produto deu dinheiro. Afinal, ela não está preocupada com sua qualidade. O pior é que tudo que a gente está dizendo é verdade. Eu mesma já assisti diversos filmes praticamente idênticos e não canso de buscar pelo mesmo conteúdo. Parece até um vício. Sua história me fez até lembrar de um relato real sobre uma mulher chamada Bruna Barbosa. Ela gastou R$ 22.000 e passou dificuldades, tendo até mesmo que fugir de casa por causa disso. Se a gente parar para pensar, isso tudo só foi possível devido à habilidade da indústria cultural de transformar os produtos em itens atrativos para o consumidor. Pior que é verdade. Ainda bem que, por enquanto, a gente ainda não precisou fugir de casa. Enfim, nós podemos falar também sobre a série Black Mirror, mais especificamente do episódio 15 milhões de méritos, já que ele demonstra uma realidade futurística a qual tudo está introduzido em um contexto capitalista, onde até o ato mais simples de pegar pasta de dente exige que se gaste um valor. Você observou esses detalhes na série, Ana Júlia? Sim, eu observei que tudo nessa série é bem pensado. Até as cores que os personagens usavam tinham significado. Uma vez que as roupas que eles utilizavam não tinham cor, fato esse muito diferente da realidade dos seus avatares, os quais tinham roupas coloridas e vários outros acessórios. Podemos até dizer que isso é uma massificação da cultura. Verdade. Assim como eu disse anteriormente, tudo naquela realidade é uma espécie de produto. Mas acho que antes de continuarmos, nós deveríamos falar um pouco do episódio. Exato, ia falar isso agora. Você pode continuar? Posso. O episódio começa com o nosso personagem principal, Ping, acordando para mais um dia de trabalho, que consiste em pedalar para ganhar alguma quantia de dinheiro, que se mede através do tempo exercido para essa função.
No decorrer do episódio, nós podemos perceber que tudo é rodeado por tecnologia e que os anúncios, games e vídeos estão estampados em todos os lugares, até na estrutura dos quartos. Há monitores cobrindo todo o local e transmitindo vídeos para eles. Exatamente. Aí nós já podemos ver a influência da imprensa sobre os personagens, que se mostra muitas das vezes com mais vida do que os próprios habitantes que vivem naquele local. Mas agora, se voltando ao contexto, Ping já está cansado desta vida padronizada e praticamente sem sentido. Até que um dia ele conhece uma mulher chamada Abby, pela qual ele cria um certo sentimento no decorrer da história. Mas Abby não é apenas uma mulher comum, já que ela sabe cantar e, por sinal, muito bem, como mostrado na série. Na época, Ping havia visto um comercial de um programa chamado Hot Shot. Vale ressaltar que esse programa é um programa de grande influência naquela realidade do episódio, e o qual, né, esse programa possibilita que as pessoas saíssem das bicicletas, principal meio de trabalho daquela realidade. E nesse episódio, podemos ver que as pessoas são obrigadas a assistirem comerciais, já que eles têm que pagar para não ver, né? Sim, isso mesmo. Tanto que as pessoas daquela realidade eram muito influenciadas pelos meios de massificação, já que tudo ao seu redor era composto por tecnologia, por meios televisivos que transmitiam aqueles programas. Mais especificamente sobre os anúncios, eles se mostram como um grande meio de vender os produtos daquela realidade, apesar da qualidade que eles possuíam. Esse fator está muito relacionado com a teoria crítica, porque além da qualidade daquele produto, era um ótimo meio de alienação. Aliás, o programa Hotshot era um grande meio de alienação, pois não desenvolvia um pensamento crítico nos indivíduos, só os deixavam com a mente parada e sem um senso crítico. Mas prosseguindo. Assim, o Ping ele acaba tendo a brilhante ideia de introduzir a Abby naquele programa, já que ela cantava super bem e ela tinha a oportunidade de sair daquela vida de trabalho, de pedalar todos os dias exaustivamente. Então, ele acaba comprando o ingresso para que ela pudesse participar e, com isso, ela participa e acaba se tornando um produto da indústria cultural, mas não da maneira que ela e também ele almejava, já que ela se tornou mais uma das integrantes de um produto adulto a ser consumida pelos seus antigos colegas. Quer falar alguma coisa, Ana Júlia? Quero sim. Nessa parte, Ping não se sente nada satisfeito com isso. E ele acaba tendo um ataque de raiva, que faz ele querer voltar ao programa e meio que se vingar. Aí, depois de um tempo de muito trabalho, ele vai pro programa novamente e ameaça os jurados, já que eles não deixavam ele falar. Ele mesmo iria cortar a própria garganta. Nessa parte, conseguimos ver uma oposição do personagem ao sistema, uma vez que ele afirma que tudo ao redor deles era falso e que a única coisa verdadeira era o ato de cantar da Abby. Mas até isso foi comercializado por eles. Isso, Ana Júlia, foi ótimo você ter falado isso, porque é nesse momento que se mostra essencial para a análise do episódio, porque é aí que nós percebemos uma forte evidência da ideia de Adorno e Horkheim, já que eles afirmavam que o indivíduo consciente dessa realidade massificada não havia como se impor, uma vez que tudo constituído ao nosso redor é um produto. Afirmavam ainda, né, que os conscientes desta problemática eram ainda mais ineficientes do que as pessoas as quais não enxergavam essa realidade. Mas por que eu tô falando isso do nada, né? Bom, no fim do episódio, depois disso que você acabou de falar, sobre ele ameaçar cortar a própria garganta e etc., o Ping, personagem principal, acaba recebendo uma proposta de fazer um programa com aquele discurso que para ele era verdadeiro, pois criticava uma ação que ele não concordava. A gente vê isso, né, no decorrer do episódio. E, porém, mesmo diante disso, ele acaba aceitando uma proposta do sistema que ele mesmo odiava,
porque os jurados, depois todo aquele discurso que ele fez, eles viram uma oportunidade de torná-lo um produto, porque segundo eles foi uma das coisas mais verdadeiras que eles viram em toda aquela realidade, né, naquele momento. Então, mesmo odiando, ele acaba aceitando e assim ele se classifica nas características cujo Adorno Horkheim acreditava. E que foi dito por mim agora. Por fim, ele acaba aceitando algo que ele mesmo não gostava, né? Isso, e provavelmente pelo fato dele conseguir adquirir lucro sobre aquele trabalho. E mais ainda, finalmente conseguir sair das bicicletas, que era o sonho de qualquer indivíduo daquele episódio. O mais interessante ainda é que o episódio faz toda essa crítica através do meio da indústria cultural, mas até que ele se mostra muito eficiente. Sim, isso mesmo. Ai, pessoal, foi muito bom conversar com vocês e discutir sobre essa temática importantíssima. Mas infelizmente o nosso tempo acabou. Agradeço novamente a vocês por terem aceito participar. Eu que agradeço. Agradeço a vocês ouvintes por terem acompanhado até aqui e agradeço ao nosso editor Vitor Salles, que com certeza vai fazer um ótimo trabalho. É isso, pessoal, por hoje e só espero que tenham gostado. Tchau!